Muito boa noite. Está começando mais uma edição da temporada 2024 do seu, do meu, do nosso Fecha a Conta. E hoje, nada de fechar a conta. Hoje, nós temos uma jovem contadora de parafuso que teve um sonho em se exponencialmente projetar na carreira jurídica. Hoje nós temos a honra de compor o Fecha a Conta dessa noite, a advogada mais destacada da história da cidade de Cotia, pré-candidata à vereança da cidade, doutora Luciana Gasson. Vem pra cá, meu amor. Tudo bem, doutora? Vem pra cá. Muito boa noite. Você que está chegando na nossa live agora, já dá o seu like, já curte, já compartilha. Hoje nós vamos falar sobre políticas públicas e a força das mulheres na política. Você viu que o programa Fecha a Conta vem numa continuidade de trazendo as mulheres, porque agora é a vez das mulheres. Eu sou suspeito de falar. E hoje, sem sombra de dúvidas, uma das mulheres mais brilhantes que se destacaram na cidade de Cotia, na advocacia, se projetando como pré-candidata à vereança da cidade. Uma honra receber Vossa Excelência, doutora Luciana Gasson. Boa noite, meu amor. Boa noite, Cristian. Muito obrigada. Eu gostaria de me apresentar. Fique à vontade. Eu tenho 1,64 m, sou loira, pele branca, olhos verdes e estou vestindo um casaco laranja, uma calça preta e por debaixo do meu blazer eu tenho uma blusa preta com alguns brilhos. Fantástica. Doutora, antes da gente falar de política, a gente contar um pouquinho da sua história lá de menina, que teve uma vida muito sofrida, veio da roça, vamos falar um pouquinho, eu estou abrindo os programas para a gente falar um pouco de religião, falar um pouco de família, porque a gente se dá muito na política. Vamos falar um pouquinho de família e religião. Eu sou católica, casada com meu marido de família de origem judaica. Então, nós temos uma mistura. Minha filha, até hoje, não foi batizada na Igreja Católica e, recentemente, ela despertou o desejo de conhecer um pouco mais a religião judaica. Então, nós respeitamos a opinião dela no que concerne a questão da religião. Doutora, jovem, a gente quando é jovem nunca pensa em fazer advocacia, só quando já vem de uma linhagem de advogados e tudo mais. E a senhora vem da roça, né, de família sitiante. Como é que foi essa projeção? E lá atrás, como recepcionista, contava parafusos, vamos contar... Porque assim, às vezes as pessoas só vê o sucesso da gente. Como meu pai fala, só vê as pingas que a gente toma, mas não vê os tombos que a gente leva. Vamos voltar lá atrás, fazer uma retrospectiva de Vossa Excelência quando ajudava nos afazeres de casa. Eu nasci em 72, na cidade de São Roque, mas minha família sempre morou aqui na cidade de Cotia. Eu vim para cá com 2, 3 dias de vida. Meu avô, ele era caseiro num sítio na Estrada do Pau-Frado. E lá eu convivia praticamente até os 16 anos. Aprendi a plantar milho, colher milho, fazer pamonha, dar milho para as galinhas, a comida para o porco, que no sítio eles falam lavagem, nós aprendemos. É verdade. Brincava no silo, onde moía a ração, e eu acabava tendo uma vida de uma criança da roça. E mesclava com a moradia no bairro do Atalaia. Então, eu morei no Atalaia, ali na rua perto da escola da Pacheco Pedroso, até os 9 anos. Depois, meus pais, era uma casa que era do meu avô. Meus pais construíram no Granja Carolina, ali bem pertinho da delegacia. A casa da minha mãe, acho que foi a 3ª casa no bairro. E fiquei lá até os 28, faltava um mês para 29 anos, quando eu me casei. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade, numa loja que ficava em frente à Câmara Municipal de Cotia. E era muito engraçado que eu olhava aquele prédio antigo, e eu sempre gostei de prédios históricos, eu achava aquilo muito bonito. Eu falava, um dia eu vou entrar aí. Mas nunca eu imaginei que um dia eu pudesse ser candidata a vereadora, e quem sabe, se Deus abençoar, ser uma vereadora e fazer parte daquela casa. Então, trabalhei aos 11 anos de idade, até os 14, meio período, e estudava no período da tarde, lá no Odair. Depois... Em 5 de março de 87, foi meu primeiro trabalho em CLT, com 14 anos, no antigo Trasolda, era uma empresa de máquina de solda a ponto no Jardim da Glória. E, passados 30 anos, eu entrei nessa empresa como advogada da diretoria da empresa. Isso foi muito, assim, foi um sonho.
Eu passei na universidade aos 17 anos, no curso de Direito, e se nós juntássemos toda a renda da nossa família, não pagava a matrícula. E eu não tive condições de me dedicar para estudar na Universidade de São Paulo, porque eu precisava trabalhar. Eu ajudava em casa, e foi muito triste. Então, eu fui fazer um curso de secretariado no Colégio Pinheiros, em São Paulo. Foi meu primeiro desafio, estudar à noite em São Paulo, na capital, muito jovenzinha. E até quase que o meio da Teodoro Sampaio, para o colégio, voltava às 11 horas da noite, descia o Largo da Batata sozinha, eu e Deus, né? Sempre com Deus Sempre com comigo. Deus. Dormi muitas vezes no ônibus da Danúbio Azul, ia parar na garagem, o motorista acabou me conhecendo, ele cobrador, eles me acordavam. E o que foi mais engraçado, que no meu primeiro emprego, só voltando um pouquinho na Ultrasol, eu trabalhei exatos 4 meses como recepcionista, e surgiu, na época, a oportunidade de trabalhar no departamento de recebimento de materiais. Eu participei de um concurso de redação, na época, da prefeitura do Seu Ivo, e eu ganhei esse concurso de redação, e eu ganhei um curso de computação numa empresa chamada Lab, ficava perto do Shopping Morumbi. Fiz o curso, e eles descobriram na empresa que eu sabia mexer com computador, tinha lá uma gama de computadores, ninguém sabia mexer com esses computadores. E eu fui para esse departamento, contei parafusos, fiz inventário, aprendi a mexer com paquímetro para ver a medição das barras de ferro que chegavam. E foi uma experiência linda. Aí, depois dos 18 anos, foi meu primeiro grande emprego, porque eu trabalhava aos finais de semana de babá. Frente ao Batista tinha uma vidraçaria do Jorge, um japonês, e eles eram vizinhos da minha Família mãe. tradicional, antiga na Isso. cidade, né? Sim, antiga. E eles gostavam de sair e nós fizemos um combinado. Eu era babá, eles tinham 2 filhos adotivos, pequenos. Eu trabalhava de babá para eles à noite, aos finais de semana, para eles poderem sair. E eles me pagaram um curso de inglês, na cultura inglesa, lá na Avenida Sumidouro. Eu sábado de manhã, ia estudar. E graças a esse curso de inglês, eu fui aprovada num processo de trainee, que é o ser estagiário de hoje na UCOA. Fui para a UCOA e ali começou toda a minha carreira. Doutora, e como eu ando muito aí no mundo jurídico, presidente da OAB e tudo mais, a senhora se destaca muito. Os próprios colegas de trabalho falam que é uma advogada muito firme, que consegue realmente resolver os conflitos sociais. Como é que foi, doutora, se projetar na política? Você sabe que a gente ainda está no mundo machista, ainda vai existir o machismo, e o pessoal, quando vê uma mulher se destacando, uma mulher se projetando, rola aquele, principalmente quando é cargo eletivo, que nem na Câmara Municipal. Como é que foi, doutora, juntar com a família e falar assim, olha, porque a política a gente se dá muito, né? Como é que foi sentar em casa, conversar com o marido e falar assim, olha, eu vou me projetar na vereança da cidade, tenho ideias e eu sei que a gente vai conseguir mudar isso. E como é que foi essa projeção na política, doutora? Então, eu recebi o convite do Fernando Confiança, do Partido Novo, para que eu fosse pré-candidata pelo partido. No primeiro momento, eu achei que era loucura, mas depois de uma conversa de mais de 3 horas e meia, fui para casa, cheguei em casa, conversei com meu marido, com a minha filha, e aí o Silmar falou, olha, eu acho que tem tudo a ver com você, você tem uma história. E aí eu falei, não, primeiro eu quero entender como está a minha cidade. Durante os últimos 20 anos, eu me dividi entre meu trabalho, a minha casa, os cuidados da minha filha e a universidade. Porque eu fiz vários cursos de pós-graduações, estudei durante 3 anos para ser aprovada na USP, onde eu estudo hoje em 2 cursos diferentes. E aí eu falei, nossa, a cidade tem muita coisa que precisa ser resolvida e é uma oportunidade de eu demonstrar gratidão por aquilo que a minha cidade de Cotia fez por mim. Uma menina pobre, muito pobre, que tinha um único sapato para usar durante todo o ano. Hoje pode comprar o que quiser, pode conhecer o país, o mundo que quiser, mora bem, graças ao que é a educação e ao que essa cidade me ofereceu. Doutora, a gente vem numa constância analisando todos os pré-candidatos e as suas ideias, né? E uma das bandeiras que me admira muito em Vossa Excelência é a questão do idoso, porque são poucas as pessoas que tocam nesse quesito, porque é muito delicado. Quais são as suas projeções e ideias para os idosos, doutora? Eu tenho pais idosos, eu tenho uma história da minha família aqui na cidade. Meus avós moravam em sítio,
Meu avô morreu, faleceu em virtude de um acidente que nós tivemos, que ocorreu no sítio, pegou fogo no capim gordura. Ele foi retirar uma vaca e teve 75% do corpo queimado. Ele foi atendido no Hospital de Cotia, na época, não houve condições de transferência, fizeram um trabalho incrível. E ali eu vi que a gente tinha muito para fazer pelos nossos idosos. Eu tinha 16 anos. E desde então, o que eu vejo? O idoso ele precisa de um centro de referência onde ele possa desenvolver atividades físicas, o lazer, receber cuidados psicológicos, porque muitas vezes o idoso ele é solitário, o filho constrói a vida, vai embora, às vezes falece o companheiro ou a companheira, ele acaba ficando sozinho. Então, eu entendo que precisamos ter um olhar diferenciado para que ele possa se sentir inserido e útil ainda para a sociedade, porque não é porque ele está com uma idade avançada que ele não serve mais. Não, o nosso idoso ele tem que ser valorizado tanto quanto as crianças. Exatamente. E um assunto puxa o outro. A gente sabe que toda cidade grande, a gente tem os piores problemas, que é na saúde, segurança pública e tudo mais. Hoje, Cotia, nós somos referência, tem muito para melhorar, muito para mudar, mas a gente atende ainda Carapicuíba, Vargem Grande Paulista, São Roque, o pessoal vem para cá. Na área da saúde, que é um quesito muito importante, desde 0 anos até os 100 anos de idade, vamos falar um pouquinho das suas ideias e projeções para a saúde. Kishi, uma coisa que muito me incomoda na cidade de Cotia, nós temos um hospital regional e nós não temos um hospital municipal. Outro dia eu ouvi dizer que não foi construído o hospital municipal na cidade de Cotia em virtude de um plano diretor que não permitia a construções de prédios, né, com a verticalização, com vários andares para a construção de hospital. Nós somos uma cidade de mais de 300 quilômetros quadrados e eu entendo que, como nos Estados Unidos, onde eu já estive várias vezes, lá os hospitais não têm, no máximo, 2 andares. Alguns grandes centros têm hospitais maiores. Nós poderíamos, sim, termos um hospital municipal que atendesse toda a população, com centros especializados para cuidados das pessoas que dependem da hemodiálise. Eu tenho conversado muito com o pessoal da hemodiálise. Nós não temos um centro oncológico para cuidar de mulheres. A gente sabe que uma das principais causas de mortes em mulheres, principalmente jovens no nosso país, é o câncer de mama e o câncer de colo de útero. E, às vezes, elas ficam esperando o caminhão da saúde um ano inteiro e não conseguem ser atendidas. Exatamente. Não temos o atendimento para as crianças oncológicas, os próprios idosos. Uma pessoa, se ela tem um AVC aqui, nós temos equipamentos adequados para atender. E nós temos um município vizinho, não sei se você me permite falar. Pode, fica à vontade. vontade. É o município de Barueri, que está construindo um hospital que será administrado pelo Hospital Sírio-Libanês, um sistema de parceria público-privada, que eu entendo que é perfeitamente possível o desenvolvimento de um projeto nesse sentido numa cidade como a cidade de Cotia. Exatamente. E hoje, o pessoal fala assim, situação e oposição. Eu acho que isso é um termo que vai contra a população. Se a gente é oposição ou situação, o maior prejudicado nisso é a população. Participação popular. A senhora é muito de redes sociais, eu gosto dos seus pronunciamentos e todos com fundamentação. Hoje, nós temos uma grande fatia de votos brancos e nulos, que são as pessoas indecisas ainda. Cotia tem jeito. A gente está numa cidade linda e maravilhosa. A participação popular se faz necessário num mandato de vereança ou do próprio executivo, do gestor da cidade? Eu entendo que sim. Inclusive, o cargo pelo qual eu vou concorrer é o de vereadora do Legislativo. Eu entendo que o papel principal do vereador é fiscalizar. Fiscalizar os atos de gestão do prefeito, que é o chefe do executivo, dos senhores secretários, sair nas ruas, conversar com a população, entender os problemas da população. Mas, principalmente, chamar a população para que participe do dia a dia dentro da Câmara Municipal, ouvindo a população. Isso é de extrema importância, que haja essa interação entre o cidadão e a pessoa que está ali temporariamente a serviço de quem? Do povo. Quem é o patrão do vereador? É o povo. Então, o povo precisa ser ouvido e precisa participar. Esse é o diferencial. As pessoas pegam
cargo de vereança e querem o poder, né? O poder da caneta. Nós temos aí, não vou citar nomes, é lógico, mas temos vereadores aí que não tem nem moção de aplauso, né, em cidades vizinhas e até mesmo na nossa cidade. Hoje, nós estamos vendo aí várias inaugurações de campos de futebol, hospitais, se faz necessário. Eu escutei um absurdo da pessoa falar assim, olha, em vez do prefeito investir mais na saúde, tem que investir mais na saúde e deixar de fazer campo de futebol. Mas e a juventude, que é um item que eu quero entrar? Como é que fica a mercê de não praticar um esporte, não ter um incentivo? Os atletas que a gente tem na cidade paralímpicos, disputar umas Olimpíadas, jogos regionais, projeções e ideias para a juventude. Eu sou de uma geração que a diversão que nós tínhamos em um determinado período, principalmente na minha adolescência, eram os domingos de alegria que eram feitos com o fechamento ali da região da praça, onde tem a Igreja da Matriz, onde nós tínhamos campeonatos de vôlei, de peteca, uma série de atividades. A população da cidade era menor. Mas o que eu entendo que falta? Falta o quê? Desenvolvimento de atividades nos bairros, para que os jovens tenham uma interação, para que ali desperte o desejo pelo esporte. Eu ouvi um tempo atrás que foi, acho que em Caucaia, inaugurada uma piscina, e essa piscina demorou meses para ser liberada. Então, incentivo a natação, incentivo... Eu vi agora, nós temos uma garota jovem aqui da nossa cidade, 22 anos, que foi convocada para as Olimpíadas, para a seleção de handebol. Então, incentivar alunos de rede pública, de ensino, que participem mais dos esportes. A questão da ginástica, nós incentivarmos as meninas, porque a gente vê a Rebeca Andrade, é uma aluna da rede pública de ensino de Guarulhos, da rede municipal, que hoje é medalhista olímpica e campeã mundial. Então, nós temos que ter essa preocupação. E outra, exatamente, eu não sei se, me corrija se eu estiver errado, eu estou até com o nosso Fernando Confiança aqui, se há algum incentivo de tarifa, um ônibus gratuito para fazer esporte, ou depende tudo de a prefeitura ceder um meio de transporte. Isso eu não sei se alguém puder me corrigir, mas eu acho que incentivo de transporte, alimentação, sei lá, uma ajuda de custo, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que isso é importante. E eu lembro que, tempos atrás, eu li num jornal aqui local que nós tínhamos uma seleção nossa de ginástica aqui, que é ligada à Prefeitura Municipal. As meninas iam participar de um campeonato internacional e elas não tinham condições de ir porque elas não tinham apoio para poder comprar as passagens. Então, a gente tem que começar lá atrás, olhar. Então, eu desconheço se há algum transporte público, né? Mas o que a gente tem? A gente tem as nossas empresas, que, por sinal, fugiram, né, da nossa cidade. O meu primeiro grande emprego foi numa Alcoa, e eu lembro que a Alcoa... Lucas CAV, sim, né? Lucas. Meu pai trabalhou na Lucas Diesel 27 anos, e eles incentivavam os esportes. Então, as empresas merecem receber incentivos para que, do mesmo modo, incentive os nossos jovens atletas, que podem começar na criancinha pequenininha. Doutora, com a sua vasta experiência, qual seria o problema das empresas, em vez de virem para a cidade, elas estarem saindo? Aí é uma questão pessoal. Aqui não é a política, é a cidadã. Eu acho que nós tivemos, nos últimos anos, a pior gestão da Secretaria de Indústria e Comércio da nossa cidade. Eu falo isso porque eu tenho vários clientes e amigos empresários que ou deixaram ou estão com o desejo de deixar por falta de incentivos. Então, quando você vê uma Danisco. Anos atrás, eu fiz uma entrevista nessa empresa, era um sonho de consumo, foi embora. Nós tivemos GE, que foram embora. A gente anda aqui nos bairros, às vezes eu pego o carro, região aqui do São José, aqui no Rio Cotia, várias empresas fechadas. Então, eu acho que falta uma conversa entre a municipalidade e as empresas, no sentido de entender quais são as demandas, quais são as necessidades, para que juntos a gente possa manter essas empresas que aqui estão e desejarmos, lançarmos o desejo para que novos empresários tragam seus negócios aqui para a nossa cidade. Se não há empresa, não há emprego, não se gera renda, não se incentiva os jovens a trabalharem, não se tem jovens aprendizes. Educação, doutora, senhora que vem
um esforço gigantesco sobre educação. Eu também pegava o ônibus 4 horas da manhã aqui, ia trabalhar no banco lá na Vila Maria, e de lá eu ia para a PUC fazer ciências econômicas, pegava o ônibus, saía 4 horas da manhã e chegava 1 hora, meia-noite e meia, 1 hora, dormia para acordar às 4 horas. Eu sei essa dificuldade que é a educação. Eu sou aluna da USP Piracicaba num curso de gestão educacional. E lá no meu curso tenho vários colegas que atuam aqui na nossa cidade em algumas escolas. Educação é um problema sério. Eu sou exemplo de que, se hoje eu falo línguas, se hoje eu estou matriculada na Universidade de São Paulo, se eu já tive a oportunidade de estudar na Universidade de Coimbra, em Portugal, Salamanca, na Espanha, se eu estou aprovada, vou participar de 2 cursos agora em novembro, Salamanca, na Espanha novamente, e em Coimbra, onde eu vou apresentar a minha tese da USP, que é Compliance, voltado para o combate da violência no ambiente escolar. Se eu tive condições, os nossos criancinhas, os nossos alunos têm. Falta incentivo. E aí eu acredito que, no passado, eu me lembro que nós tínhamos o aniversário da cidade 2 de abril. Eu desfilei vários anos nesses desfiles. E eu lembro que tinha algumas empresas que desenvolviam um trabalho durante todo o ano, incentivando financeiramente projetos também nas escolas públicas. E depois isso se transformava num grande desfile. Então, eu tenho várias amigas que fizeram parte, como eu fiz, esses projetos, e que hoje são engenheiras químicas, formadas em marketing. Algumas já até se aposentaram. Doutora, o meu doutorado eu fiz esse tema, adversidades políticas entre esquerda e direita. Hoje nós não vemos isso, porque nós temos a base da direita, junto com a oposição, que o pessoal falava que é a oposição, o Partido dos Trabalhadores. Então não se existe mais a esquerda e a direita. Como é que é esse braço agora? Porque eu fiquei um pouco confuso, mesmo sendo um pouco entendedor da política. Antigamente a gente via, né, o PT batendo e o outro falando, não, o PT é isso e tudo mais. E hoje eles estão na mesma base. Quais os seus pensamentos sobre isso, doutora? Eu acho que direita é direita, esquerda é esquerda. O que não pode é haver essa alternância. Se nessa eleição eu quero ganhar, então eu vou me filiar ao partido XYZ, que tem uma definição partidária esquerdista, sendo de direita. Eu sou de esquerda e vou me unir ao de direita. Eu acho que falta personalidade na definição do que efetivamente é a sua aptidão política. Direita é direita e esquerda é esquerda. Eu também não consigo entender algumas miscigenações políticas que a gente vê por aí. A nova do novo. Doutora, mandar um abraço pro pessoal da internet aqui, ó. Carlos Vasconcelos, grande Carlão, sempre está nas lives nos prestigiando. Estou aqui com o nosso vice-pré-candidato à prefeitura da cidade, aqui o Paulo Generoso, que é do Novo também. Um grande abraço. Fez uma administração na PAI fantástica, cara de boa índole, cara que eu gosto, e já fiz entrevista com ele lá na rádio, né? Claudete Fusão, um grande boa noite. Ellen Ducati, Fernando Confiança, que está aqui conosco, aqui nosso pré-candidato à prefeitura da cidade pelo O Novo, do Novo, né? Muito bem, doutora Luciana Gaston, olhar pela cidade com o melhor desempenho que Cotia pode indicar os caminhos do desenvolvimento da nossa cidade. Quero mandar um abraço. Olha como é que é a política, as mulheres são unidas. Estou aqui com a professora Irene Prestes, né? Parabéns, Kinch, por dar voz às mulheres. Parabéns, doutora Luciana, por abraçar essa causa. E vamos ter mulheres, sim, na Câmara. Eu tenho certeza que vocês vão fazer a diferença. Eu sou suspeito de falar porque meu pensamento não teria homens na política. Eu penso assim, só teria mulheres. Nós faríamos um mandato com homens, íamos apreciar o trabalho e depois nós vamos fazer um trabalho só com as mulheres. Elas vêm se destacando, vocês vêm ganhando força. Infelizmente ainda, as mulheres estão conquistando espaço quando estão juntas, né? E por isso a minha admiração por Vossa Excelência, que a senhora, em carreira solo, vem se destacando. E vem incomodando muita gente, viu, doutora? Fernando Lima, boa noite. Juliana Gonçalves, boa noite. Maria Gilza de Abreu. Viviane Gibula, outra advogada aqui também, ó. Boa noite, amigo doutor Kinch, doutora Luciana. Existe a chamada Bolsa Atleta, mas não são todos os atletas que recebem. Olha, tá bom, obrigado. Haroldo Amaral, boa noite. Mesmo estando longe, torço para uma pessoa
como você, assuma a cadeira na Câmara. Afinal, Cotia se perdeu nas mãos das pessoas erradas. Pastor Henrique está aqui, Vivi Gibulo, Toninho do Karatê. Ó, vamos falar um pouquinho. A gente fala, tem muitos quesitos. A cidade de Cotia, a gente está com mais de 280 mil habitantes, quase 324 quilômetros quadrados, e todas as suas adversidades. Nós temos problemas em vários quesitos. A gente está com crescimento, né? Nós estamos, a cidade grande tem que crescer. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre segurança pública. Nós tivemos aqui, nós fomos a cidade que mais tinha assalto do Pix, assalto no semáforo, roubo de motos na Raposo Tavares, violência imperando em Cotia. Nós temos a Guarda Municipal que vem fazendo um trabalho muito grande, ainda falta efetivo, ainda falta, né, tá bem treinada, bem preparada, mas ainda falta muita coisa. Vamos falar um pouquinho de segurança pública. Segurança pública, eu acho, na minha opinião, é um dos temas mais complexos e que precisa de socorro urgente na cidade de Cotia. Eu fui vítima, dentro da minha residência, 14 homens armados com fuzis e submetralhadoras para sequestrarem o filho da minha vizinha. Mas não é só isso. Nós tivemos um estudo, em novembro de 2023, foi lançado pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde nós tínhamos tido uma redução no número de furtos e roubos de cargas na nossa cidade. No entanto, o relatório recente, agora do mês de junho de 2024, voltou a crescer esse índice. Então, nós temos desde latrocínio, nós temos um aumento no número de roubos, de furtos, roubos à residência, aumento na quantidade de mulheres estupradas dentro da nossa cidade. Isso é muito triste. Então, eu até olhei a Secretaria da Segurança Pública da nossa cidade, eu fiquei muito feliz de ver que nós temos, acho que é Isabel. Fiquei muito feliz de vermos que temos a participação de uma mulher. No alto comando. No alto comando. E em que pese nós estarmos do lado de cá, um elogio precisa ser feito. Eu vi como sendo a única secretaria que nós temos pessoas técnicas relacionadas à segurança pública, porém, os resultados não estão surtindo. A cidade cresceu muito, a gente precisa entender se é falta de recursos. Eu entendo que os nossos policiais da GCM são verdadeiros heróis. Eu já precisei dos serviços deles e falo, eles são muito corajosos, mas nós tivemos um problema recente dentro da corporação. E isso foi um problema sério. Sim, lamentável. Então, nós precisamos cuidar da saúde mental deles, nós precisamos verificar a questão de o que eles podem usar, que a lei permite, a questão de armamento, treinamento, viaturas, entender, instalar os totens na cidade. Só que, onde tem um totem instalado na São Camilo, ali em cima do retorno, toda semana tem assalto de moto e de carro ali, roubo. Eu faço todos os dias aquele caminho. Então, alguma falha tem. Algum problema tem. Então, segurança é a pauta do dia. Por quê? Porque segurança não escolhe se é o filho do pobre ou se é o filho do rico, se é a pessoa que mora no 26, onde a gente tem os grandes condomínios, se é a pessoa que mora lá no Caputera, no outro extremo da cidade, se é a pessoa que mora em Caucaia, no 21, não escolhe. Segurança é segurança e é a pauta do dia. E se nós não tomarmos cuidado, nós viraremos um Rio de Janeiro. Exatamente. E ainda temos, graças a Deus, ainda temos uma das melhores guardas do Brasil, né? Reconhecida fora de São Paulo. Falando em segurança pública, a gente vai entrar num quesito vinculado a isso, que está vinculado às mulheres. Eu vou mudar radicalmente sobre isso daí. Foi aprovado em Câmara a verticalização, né? Prédios aí acima de 30 andares, eu não sei, me corrijam se eu estiver errado, esses dados eu não tenho, mas eu sou a favor da verticalização, desde que seja feita um estudo sobre isso. Vamos falar um pouquinho dessa verticalização na cidade, que já vai envolver meio ambiente, que já vai envolver mobilidade urbana. Vamos falar um pouquinho só da verticalização desse projeto aprovado em Câmara. Olha, quando fala-se em verticalização, eu estive no dia da aprovação do plano diretor, e eu tive a coragem de, naquele momento, falar da aprovação. Fiz uma crítica severa. Como falar? Eu não sou contra a verticalização. Pelo contrário, como uma liberal,
Eu apoio a liberdade econômica, nós temos sim que crescer, porém, como você vai crescer uma cidade com torres de 25 e 30 andares, se você não tem trabalho perto dessas residências? Você não tem postos de saúde, você não tem escolas, você não Saneamento tem básico. saneamento básico. Falam que 80% da cidade, 60% da cidade não tem saneamento básico. Como você vai falar na questão mobilidade? Você vai levar essas pessoas, tirar uma pessoa do Morro Grande, que mora num prédio lá de 25 andares, para trabalhar no quilômetro 21? Quanto tempo ela vai demorar para chegar no trabalho? Semana passada, eu tive uma experiência no meu escritório. Eu estou com algumas vagas abertas e marquei uma entrevista com uma mocinha de Vargem Grande, uma estagiária. Ela desistiu perto da Axo. Ela retornou, fez o retorno e voltou e me ligou. Falou, doutora, fazem 1h10 que eu estou no trânsito para chegar no seu escritório. E não vou conseguir chegar. Não consigo chegar. E eu não tive como contratar uma pessoa de um currículo excelente. Então, assim, como resolver? É assim, vamos construir prédios? Ok, no quilômetro 26, desmataram lá, já na Avenida José Jorge, os terrenos estão à venda. Eu estou cuidando da documentação de um cliente no meu escritório, que é incorporador, para subir algumas torres de 25 andares. E aí eu falei para ele, olha, o que a gente vai fazer? Os animais na minha casa, todo dia tem tatu, coati, capivara, lubim-guará, que vão lá atrás de comida. Os saguis já são tradicionais. Os saguis a gente já tem até um lugar da faz parte deles, da população. da família. Eu falo que é da família. Verdade. E aí você vai subir torres ali, escola. Os apartamentos são apartamentos entre 47 e 65 metros quadrados. Muito provavelmente, quem for morar nesses apartamentos não vai ter condições de pagar a mensalidade do colégio particular que tem na avenida, que está na casa de entre 2 a 3 mil reais por aluno. E depender da idade. Então, ele vai precisar de uma escola pública. Onde ele vai estudar? Não tem. Eu já tive tive uma cólica renal terrível e precisei ser socorrida para o hospital e meu marido ficou com o carro travado na descida do Gramado. Não conseguia pegar Raposo porque um caminhão tombou. E eu dentro do carro, ali berrando de dor e quase morrendo. Isso é uma criança. Então, nós não temos como falar hoje em verticalização sem termos um planejamento adequado técnico. Nós temos que ter uma prefeitura composta por pessoas técnicas. Eu sou advogada, eu não posso querer falar de saúde, eu não posso querer falar de como resolver o problema da raposa. Só ideias. E estudos técnicos, sim, né, doutora? Porque cada pecinha no seu lugar. Exatamente. A senhora, como formadora de opinião, vai buscar sobre saúde. Olha, o que nós podemos fazer para mudar isso? São as pessoas sérias. Como a gente fala também em trânsito e tudo mais. Doutora, uma pergunta por curiosidade. Quando a gente fala em desapropriação, que vai, né, fazer essa verticalização, talvez, e com ensejo na mobilidade urbana. Os valores pagos são os valores venais ou é muito... A senhora, como advogada, pode falar sobre isso? Ou são pagos abaixo dos valores dos terrenos que são desapropriados? Então, eu vi um decreto de 2019, que foi do prefeito, que é o atual prefeito de agora, de desapropriação de um complexo que pegava desde o prédio da GE, ali no retorno do 22, passava pelas freiras do 26 e ligava a José Jorge. Várias empresas, vários comércios, residências sendo desapropriados, para beneficiar um grupo específico da população. A gente precisa entender, e que não foi para frente, mas empresas foram embora, tudo bem. A gente precisa entender se nesse decreto de desapropriação, qual vai ser a métrica utilizada. Eu fiquei sabendo que o prédio da Procotia foi leiloado por 4,5 milhões de reais. Se eu tivesse os 4,5 milhões de reais para participar do leilão, eu teria arrematado. Exatamente. Então, a gente tem a venda do bem público baixa, nós temos o pagamento das indenizações baixas, nós temos a saída de empresas, fechamento de postos de trabalho, redução na arrecadação, a receita do município diminui. Então, de novo, pessoas técnicas fazendo seus projetos e que passe por uma comissão revisora que possa apresentar, e aí é minha praia, que eu estou terminando agora na USP, controles, riscos, governança e compliance. São as regras do compliance. Você precisa ter
regras de governança, você precisa ter regras de compliance, que é a verificação da aplicação da lei, você precisa entender os riscos que aquilo vai ocasionar para a municipalidade, para o cidadão, para o empresário. Você precisa fazer uma gestão. E hoje eu tenho 14 colegas de outros estados, de prefeituras, se preparando, vão se formar junto comigo agora no mês de novembro, que é quando nós vamos apresentar lá em Ribeirão Preto as nossas monografias, tratando justamente da aplicação das regras de compliance dentro das prefeituras, das suas cidades. Isso, a gente só vai conseguir resolver o problema nas nossas cidades se nós tivermos o vereador como fiscal. A primeira regra de compliance dentro da prefeitura começa com o vereador. O vereador ele fiscaliza os atos de gestão do prefeito, dos secretários, os seus próprios atos, dos seus pares ali e dos demais. Doutora, e aí você vai conseguir. Aproveitando o ensejo, o gancho que a senhora me deu, se a função do vereador é fiscalizar, né, uma prefeitura que fatura aí, né, com imposto e tudo mais, aproximadamente 1,4 bi. Se faz necessário, nos olhos dos vereadores, fazer o leilão dos prédios públicos, isso aí está faltando dinheiro nos cofres públicos? Sei, ou o ano podia que vem tombar como patrimônio histórico? É algo assim estranho, porque nós temos um orçamento para 2025 de 1,750 bilhões de reais. É muito dinheiro. O que eu vejo são gabinetes inflados, secretarias infladas, secretarias mal organizadas, porque mistura uma secretaria que tem uma competência com outra completamente diferente. Podia falar que esportes e cultura eu acho que está junto. E aí você vê uma falta de planejamento, e aí você, para quê? Para colocar dinheiro no caixa do município, você tem que leiloar bem público a preço de banana? Essa é uma pergunta que precisa ser feita. Eu vi que nós temos, eu não me lembro se é na Secretaria da Educação, uma das secretarias, nós temos um secretário que ele é formado em Economia e pós-graduado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, onde eu também sou formada, curso de pós-graduação. E ele está na secretaria errada, na minha opinião. Ele tinha que estar na gestão e planejamento econômico do município e analisar as finanças. De novo, regra de compliance, controles, governança. O município tem que ser encarado como uma empresa. A gente tem que ter um superávit, não um déficit. Quando você começa a vender tudo, porque está faltando dinheiro. E a gente precisa entender a aplicação desse dinheiro. E isso são regras de transparência. Olha, a doutora Vivi colocou a Web Nova, quero mandar um abraço aí para a Web Nova. Parabéns, doutora Luciana, uma ótima pessoa. A Web Nova está aí o Marcelo Moreno, grande apresentador. A Vivi falou uma coisa muito legal, que ela colocou assim, ó, essa divisão entre esquerda e direita é um câncer a ser combatido. Somos um povo. Essa conversa vale a pena se for por amor ao debate. Por ódio, muita gente não está preparada para esse debate. Olha que legal a colocação dela. Doutora, falando em políticas públicas, eu sei que a senhora tem muitas ideias, eu acompanho as suas lives, a senhora está muito mais do que preparada. A gente sabe que as mulheres estão tomando os lugares dos homens, e eu faço questão que tome mesmo, porque se a pessoa, o vereador, ou o gestor, ou a gestora, ou o diretor, ou o secretário não tiver competência, ele não tem que estar lá. A gente tem que ter pessoas técnicas que sabem o que fazem. Doutora, cultura na nossa cidade. Temos aí acho que talvez inaugure esse ano, eu não sei, estou meio por fora disso, do nosso Teatro Municipal. E nós temos vários lugares aí na verdade, nós temos várias pessoas que eu falo para você que são os artistas de rua, que fazem e sumiram da cidade. De repente, a gente via eles no semáforo, de repente eles sumiram. Suas ideias e projeções para a cultura na nossa cidade, doutora, que é tão rica em cultura, né? Quando a gente fala em cultura, eu vou usar um exemplo. Meu cunhado, ele é formado em artes cênicas pela Universidade de São Paulo. Então, ele atua em vários espetáculos de repercussão nacional e como ator. E nós temos muitos atores, muitos artistas na nossa cidade. Falta o quê? Incentivo. Incentivo. A gente vê, hoje, a minha filha na escola teve curso de teatro, uma época participou, mas é um colégio particular. E dali saíram Jairzinho, Luciana Mello, temos outros artistas lá, a Jade Picon saiu da nossa cidade.
antes dela ser influencer, antes dela ser uma pessoa famosa lá na TV, acho que Big Brother, não lembro, ela foi uma criança que teve aula de teatro. Então, nós temos muitos talentos, porém, eu não vejo investimentos. Quando eu era criança, que nós tínhamos a Rua da Alegria, eu me lembro que tinham a competição de andar nas Rua pernas da de Alegria, pau. bem lembrado. Pernas de pau. E dali saíram pessoas, eu não me recordo o nome do garoto, mas eu lembro que ele foi participar, não sei se era Circo Vostok, viram que era um talento, e esse menino, um menino pobre, morava num bairro muito pobre, e ele foi levado embora. Ele teve uma oportunidade. A gente tem estados no Sul, onde a gente tem o incentivo à cultura através das crianças, no balé, e as meninas saem para o Bolshoi. Eu tenho uma amiga, Célia Monteiro, Manda Cileia, lá do Atalaia, que também saíram da rede pública de ensino e hoje são engenheiras, pessoas extremamente bem relacionadas no ambiente empresarial. E eu lembro que o primo delas, lá de Bauru, fez balé na rede pública da cidade municipal, e ele hoje está no Bolshoi. E vale lembrar da nossa antiga fanfarra, na qual Vossa Excelência fez parte. Olha, fanfarra, assim, eu tive o privilégio de ser uma das meninas muito jovenzinhas, com 11 anos de idade, que a Marcinha, o saudoso Pio, tínhamos um ensaio do ginásio municipal naquela época, todos os sábados, colocava no ônibus, com autorização dos pais, e nós viajávamos o Brasil, representando a nossa cidade. Nossa fanfarra foi campeã em inúmeros campeonatos. Eu só não pude, uma vez, acho que teve um internacional, eu não pude ir porque eu era muito criança. Mas foi uma das memórias mais lindas que eu tive na minha vida, que eu guardo, foi a fanfarra. Inclusive, até teve na postagem da senhora, uma amiga também, eu também fiz parte da fanfarra, achei super legal. Várias. A gente precisa resgatar isso, fotos antigas. Cotia, a gente está vendo apagar isso. Tipo, Câmara Municipal. Eu acho que hoje nós precisaríamos de uma Câmara maior, né, mais luxuosa, e fazer um museu, patrimônio, todos aqueles comércios que tem no entorno ali. A cidade de Cotia está super linda. Crescendo, porém, a gente precisa dar uma coordenada em várias coisas. Doutora, vou pedir para Vossa Excelência tomar uma aguinha, dar uma descansadinha, enquanto eu falo dos nossos apoiadores. Você que está chegando na nossa live agora, já compartilha, dá seu like, já manda a sua opinião, manda a sua pergunta sobre as ideias da nossa pré-candidata, a nova do novo, doutora Luciana Gaston. Você quer comer o melhor sushi da região? Sabe onde está? Aqui no Parque São Jorge, aqui na Rua Carã, número 150, Tigu. Aqui já tem aquele poke lá. Eu fui lá e apreciei aquele poke. Você pediu no iFood, pediu, chegou. Combinado de salmão, temaki, hot roll e yakisoba. Rua Carã, número 150, telefone 11 914 39 23 31. Quer falar sobre armamento atirador? Você quer participar de campeonatos? Eu sou a favor da pessoa de bem se armar, ou para praticar o esporte, ou para fazer a segurança do seu bem mais precioso, que é a sua família. CAC Cotia, 11 980 58 11 11, já vai lá, entre em contato com eles vão cuidar de toda essa burocracia, essa documentação aí para você que quer ser um atirador desportista. Salá, quer comprar um carro? Quer comprar uma lancha, quer comprar um helicóptero, quer comprar um carro velho, um carro novo? Salá. Anota o telefone aí. Melhores taxas, vende até, sabe o quê? Vende até na promissória. 11 96614 2774. O pessoal acha que aqui é um bar, não é não. Esse aqui é o nosso patrocinador oficial. É a Cachaça Bagaceira. Vou falar uma coisa pra você. O pessoal falou que a melhor cachaça é de Minas. Olha, quem é apreciador de pinga sabe que não é não, porque essa cachaça é do Paraná. E se você quiser adquirir, entre em contato com a Claudete pelo telefone 11 986 40 4997. Falando, você quer gravar o momento mais maravilhoso da sua vida, seu casamento, o nascimento do seu filho, a foto do seu filho, o grande amor da sua vida? Salve Desenhos, o desenho que não é feito apenas com o desenhar da mão, ele é feito com amor, com o coração. Através do telefone 11 96638 7378. Hoje com a ilustríssima convidada, dispensa a apresentação. Olha, e eu vou falar uma coisa para você, uma das mulheres mais brilhantes
pela inteligência que eu já conversei em todos os tempos, na minha vida particular e tudo mais. Estou conhecendo a doutora hoje, mas você sabe que a informação, você é seu cartão postal. Quando você posta uma informação e você tem materialidade, que é os advogados falam, materialidade, é uma pessoa que tem um futuro brilhante, olha, e mulheres na política sempre, o poder das mulheres na política. Doutora, a gente está falando de verticalização e tudo mais, e a gente começa a andar aqui em Cotia, já vê um descampado ali, já vê um descampado lá. Aqui no final da João Paulo Abas, há uma invasão territorial lá imensa, né? Totalmente irregular. Vamos falar um pouquinho de meio ambiente, que é muito importante na nossa cidade, linda cidade de Cotia. Você esqueceu de falar da reserva do Morro Grande. Reserva do Morro Grande. Eu estive no Morro Grande há cerca de um mês atrás. Me chamaram lá uma família para mostrar que tem um esgoto. E aí que a gente já pega o gancho da pessoa com deficiência. Então, na casa são idosos e na rua mora, ali bem perto da congregação cristã, mora uma família e eles têm um problema de um bueiro aberto. E eles me chamaram lá para ver. Eu fiquei impressionada com a quantidade de desmatamento que nós estamos tendo na nossa cidade. Será que é necessário? Nós temos onças pintadas, acho que são 13, 14 já marcadas, catalogadas na reserva do Morro Grande. Será que é necessário tudo isso? Será que nós suportamos essa situação lá? Por quê? Tem saneamento básico? O que vai fazer com a fauna e com a flora? Haverá recomposição ambiental? Eu entendo a questão da liberdade econômica, da gente evoluir, da gente crescer, mas será que naquele local não teria que ser criado um parque nacional, um parque estadual de preservação? Eu cresci ouvindo que Cotia era o pulmão verde de São Paulo, e hoje o que eu vejo da minha casa, você chega no 26 da Raposo, antes de entrar no São Paulo 2, quando eu mudei para lá 12 anos atrás, eu só via mata. Hoje, tem meia dúzia de árvores. Exatamente. E a gente tem que se preocupar porque é uma bomba relógio isso, né? Tá para explodir. Sim. Você anda pela cidade, infelizmente, o ser humano é uma pessoa muito, é uma coisa, vamos falar pessoa, é uma coisa, esse ser humano que eu vou falar é uma coisa muito difícil de lidar, porque infelizmente ainda joga lixo nas ruas. Você está andando de carro, você vê o cara jogando lata, maço de cigarro. Eu andei esses dias ali pela estrada do Dá e tudo mais. Você vê colchão jogado. Você vê o pessoal fazendo, descarregando entulho no meio da rua. A gente descendo ali no 30, tem uma vicinal que dá acesso à estrada do Capuava. O pessoal joga caminhão de entulho no meio da rua e ainda, isso aí eu vou defender, e ainda a culpa é da prefeitura. Talvez seja por não ter mais fiscalização, mais intensificação nisso, mas o ser humano ainda se torna um bicho difícil de lidar. Então, Kish, nós não temos local de descarte de material de construção, sobra. Eu fiz outro dia um trajeto e eu passei pelo Panorama, por vários bairros. O pessoal, eles colocam a sobra do material de construção sacado na calçada, porque eles não têm sequer como colocar uma caçamba, porque as ruas são estreitas. Aí você olha, de um lado, lixo jogado. E por que isso acontece? A gente precisa cuidar da educação. Você tem que começar na escola, ensinando às nossas crianças a questão da reciclagem, a questão de não jogar lixo na rua, porque isso vai ter um retorno depois. A natureza devolve. No fundo da minha casa, se você olhar nas minhas redes sociais, você vai ver que todo ano, no mês de janeiro, o rio Cotia transborda. E por que ele transborda? Lixo que vem lá da cabeceira, aí as chuvas são torrenciais, ele não suporta e ele acaba transbordando. Quem é que sofre? A população. Exatamente. Doutora, sabe que um problema puxa o outro, um tema puxa o outro, né? E a gente estava falando sobre verticalização, a senhora entrou dando uns pitaquinhos sobre mobilidade urbana, mas agora vamos entrar com os dois pés, vamos falar de mobilidade urbana, porque o pessoal descarrega tudo isso na rodovia Raposo Tavares. Só que a rodovia Raposo Tavares é importantíssima. Ela liga o interior da cidade, nós somos aqui o eixo oeste, né, central aqui, ligando a capital. Todo mundo ainda vai continuar passando por aqui e tudo mais. E o pessoal tem pré-candidatos aí
que falam aí sobre o metrô. O metrô não vai chegar agora, não é verdade? Talvez o metrô não venha... Eu acho que vai demorar, porque o pessoal... Eu fiz um estudo, eu li o que estava publicado, que é 1 ano para cavar... 1 metro. Exatamente. Primeiro ponto, nós temos hoje algo em torno, um pouco menos de 280, vamos arredondar, 280 mil habitantes. Para se tornar viável, nós precisamos de, no mínimo, 2 milhões de habitantes na cidade de Cotia. Então, até chegarmos a essa população, vai demorar, sei lá, 20 anos. Abriu a verticalização, encheu de prédios, ok. Só que se a gente, 1 metro de metrô, faz as contas, quantos anos a gente precisa para interligar o metrô Butantã ou o metrô Vila Sônia até Cotia. Então, quem faz isso... Na verdade, o projeto é até a Granja. Até a Granja. Até a Primeiro, Granja. já é falsa promessa. Não vai resolver o problema, porque o metrô até a Granja, a gente olha ali do retorno do 31, que é o da entrada da cidade de Cotia. Você olha dos dois lados, ali onde tinha o Colégio Padre Iva, é só prédios, desmatando e construindo. Então, essa pessoa vai demorar o quê? 3 horas para chegar no metrô na Granja? Imagine que consiga um milagre. Doutora, e com esse milagre, agora com a nova Raposo, os pedágios, doutora. Vai ter vários pedágios aqui. Como é que nós vamos fazer, doutora? Há uma ideia de mobilidade vicinal? Eu sei que a senhora tem a gente bateu um papinho nos bastidores e os meus pensamentos, os meus estudos vão de encontro ao que a senhora pensa nisso. Que é viável. Agora, 6 pedágios, vai ter emprego aqui? Porque eu tenho um cliente que trabalha com embalagens e já me falou. Ele teve a experiência ruim quando da greve dos caminhoneiros. E ele falou assim, se a Raposo já está travada, eu tenho um problema de logística, e com 6 pedágios, eu vou ter que mudar daqui. Porque ele não vai conseguir manter os seus custos de produção. Então, esse problema da Raposo, que fala Nova Raposo, a gente só vê assim, o pessoal vende gato por lebre. Falsas promessas, uma série de coisas. Eu vi candidato aí outro dia falando de monotrilho, de não sei o quê, que vai chegar, que vai fazer. Vamos abrir uma marginal paralela. Tá bom, mas quanto tempo isso vai demorar? Tem dinheiro? Há interesse da iniciativa privada? A desapropriação já demora, né, doutora? Demora. Já demora. Imagina fazendo obra na Raposo, com um monte de prédio, morador. Imagina como é que vai ficar esse negócio. Nós vamos... Para ir na padaria já vai demorar 1 hora para ir na padaria. Que eu vejo que a gente tem um problema assim. As pessoas prometem. Primeiro que esse período, nós já usamos o período de pré-campanha, agora é período de campanha, porém não pode pedir voto, não pode prometer nada. Eu já vi gente prometendo. E o que é pior, usam o orçamento de 2025, que vai ser o primeiro ano de governo da nova gestão, como algo que pode fazer o que quiser. Não, o ato administrativo, o orçamento, ele é vinculado. Então, o orçamento do ano que vem, ele está vinculado às definições que foram colocadas nesse orçamento neste ano. Se não cumprir, probidade administrativa. É o primeiro ponto. Aí as pessoas já ouvi escutar outro de um candidato falando aí que não, que vai pegar, que são quase 2 bilhões, que se tirar 1 bilhão já consegue aplicar e resolver. De onde que ele vai conseguir tirar isso? Ele tem noção do que ele está falando? Não. De novo, técnicas, pessoas técnicas. E o jurídico vai falar com a parte de mobilidade, com a parte de engenharia, de tráfego, com tudo. Se não houver essa... são satélites, todos juntos ali, cada um tem uma função. Chega a determinado momento, todos precisam se entrelaçar para falar uma linguagem única e ter um projeto eficiente e eficaz. E aí eu sou obrigada a defender o peixe do meu candidato a prefeito, que, na minha opinião, é o único que tem competência técnica para tratar da questão da mobilidade urbana. Eu estava conversando, né, com o pré-candidato Fernando Confiança, falando sobre números, e eu achei muito importante isso, ter dados, e eu até fiz uma brincadeira com ele sobre... o mapeamento da cidade. Eu fiz nos meus 13 anos de departamento de trânsito um mapeamento, e eu sei, isso eu não vou falar, né, que é segredo de política, né, de campanha, não sou pré-candidato. Em quilômetros, as vias vicinais. Eu fui levantar isso quando eu queria saber
na Secretaria de Obras, né? Eles não me passaram essa informação. E a Secretaria de... Não é urbanismo, é Secretaria... Me fugiu o nome agora. De habitação, né? Eles tinham um mapeamento da cidade e tudo mais. Falta estudo técnico e falta gente preparada ainda. Mas é porque a gente tem contador exercendo função que não cabe a ele. E aí a gente tem engenheiro exercendo função que também não cabe a ele. As pecinhas estão trocadas. Não tem como você fazer uma gestão eficiente se você não tiver cada pessoinha no local certo, exercendo as atividades corretas, podendo planejar. Chama-se planejamento estratégico. Aí você vai poder entregar aquilo que a população espera, que é um serviço público de qualidade. Exatamente. A doutora Vivi colocou uma posição muito legal aqui. Raposo Tavares é um problema dos governos do Estado de São Paulo, anteriores e atual, que vem se arrastando há muitos anos e que agora, né, vão pedagiar. Isso aí é um projeto do governador. Não vamos, né, aplicar aqui para o município, mas o município vai sofrer muito com esse impacto, né? Mas o município conversa com o governo do Estado, porque outro dia levaram um projeto lá de uma AMA na qual foi entregue para o Kassab. O Kassab não é o governador. Nós temos que ter essa comunicação executivo municipal com o executivo estadual. Né? Direto. Não com o secretário, com um monte de gente que não vai resolver nada. Por questões do quê? Aí a gente cai naquela situação. Direita e esquerda, a politização, a briga toda, que tem que ser deixado de lado, e a gente precisa o quê? De pessoas que saibam conversar de forma com que os interesses sejam conexos e não antagônicos. Doutora, sabe que quando a conversa é boa, corre, né, o horário. Vamos entrar agora no ícone, né? Vou falar assim, ícone, porque assim, essa expressão é muito forte. É uma palavra que representa a mãe, representa a voz, representa o poder das mulheres na política, representa a violência doméstica. Queria falar muito com a senhora, e a senhora é muito expert nisso. Vamos tocar. Quero que a senhora fale as suas ideias, né, sobre, né, um nome muito importante, que é mulheres, que nos dão a vida, que cuidam dos nossos lares, que cuidam das pessoas, que são enfermeiras, que são médicos, que são advogadas, que são as novas do novo. Vamos falar um pouquinho de mulheres? Olha, eu entendo que a vinda das mulheres esse ano na política já é algo assim que me deixa emocionada. É lindo. Mas quando a gente fala em mulher, eu sou advogada de família, eu atuo ativamente na defesa de mulheres, de meninas, de bebês que sofrem violência doméstica dentro do seu ambiente doméstico. Quando você atua num processo onde você tem uma bebezinha de 2 meses e meio que foi abusada, uma mulher chega destruída muitas vezes, como eu tenho, não fisicamente, mas emocionalmente, e ela não consegue entender que ela é vítima daquela violência, você vê que falta o quê? Centros de apoio e acolhimento para essas mulheres. Falta uma secretaria que cuide efetivamente da saúde física e psíquica de mulheres vítimas de violência, para que elas consigam entender que, muitas vezes, uma violência psicológica ela é muito mais severa do que uma violência física. Um tapa, ela vai ficar com o olho roxo, depois de uma semana, passou. Agora, a ferida que fica internamente, às vezes ela demora anos para entender. Então, nós precisamos o quê? Cuidar das nossas mulheres. Nós somos de projetos voltados para as nossas mulheres. Nós temos 4,2%, um número maior de mulheres na população da nossa cidade em relação aos homens. Nós somos a maioria. Nós não temos nenhuma mulher na nossa Câmara Municipal de Cotia há 42 anos. E há toda uma situação voltada para quê? Voltada para o preconceito do ingresso da mulher. A mulher precisa participar da vida política para que ela tenha o olhar para os seus pares. E quem são os seus pares? São outras mulheres. Exatamente. Doutora, estamos apertadinho, mas assim, eu quero agradecer
antes da gente entrar nas suas considerações finais, agradecer as explanações. A senhora tem muita materialidade e muita propriedade no que fala. E obrigado pelos estudos. Eu acho que, assim, falar dos problemas é fácil. O pessoal fala dos problemas. Mas, assim, dar soluções e dar ideias como a senhora... É que a gente não pode fazer... contar o nosso segredo, né? O nosso projeto, nós temos um projeto para voltar disso aí. Eu sou bem dessa tarde, porque aqui em Cotia é contra C contra V, né? O pessoal copia muito, o pessoal está até querendo trazer o tarifa zero aqui para Cotia e tudo mais, mas tem que ter um estudo e tudo mais. O pessoal fala das altas tarifas dos ônibus da nossa cidade, que é a maior do estado, mas assim, isso já vem se arrastando por anos. E eu sei que a senhora é uma pessoa muito estudiosa e sempre busca a excelência. Antes da gente encerrar, você sabe que a gente tem sempre um miminho, que é o seguinte: esquerda, direita, quem for de centro, a gente vem falar aqui da vida particular, da biografia, das ideias, das projeções políticas, e eu quero dar os parabéns de a senhora ter coragem e garra para enfrentar os homens, né? Aqui na live teve algumas pessoas, né, comentando questões contrárias, isso não vale ressaltar, cada um tem a sua opinião particular e a live da senhora com muita materialidade. Antes da gente encerrar, tem uma pequena lembrancinha aqui para a senhora levar. A senhora vai lembrar do fecha-conta e do quinche todas as manhãs, quando for fazer o seu cafezinho para tomar. Né? Muito obrigada. Não tem que agradecer. Uma honra receber Vossa Excelência no nosso programa. As portas da TV Granja Viana vão estar abertas para a senhora, o nosso pré-candidato a prefeito que está aqui, né, o Fernando Confiança, ao pessoal do Novo, ao pessoal do Velho, ao pessoal do lado direito e ao pessoal do lado esquerdo, porque nós aqui, nós somos aqui como se fosse um sargento. Nós fazemos o elo, né, entre a tropa e o comando. E nós fazemos o elo entre as pessoas de bem, as pessoas com projeto e a população. Uma honra receber Vossa Excelência em nosso programa. Suas considerações finais, minha querida doutora Luciana Gaston. Eu quero muito agradecer, Kirchen, a oportunidade, agradecer a toda a sua equipe, agradecer ao Fernando Confiança, que está aqui comigo, ao Silmar, meu marido, minha filha, toda a equipe técnica. Eu acho que nós temos que ter, primeiro, fé. Fé que a nossa cidade pode mudar, a nossa cidade pode crescer. Nós temos que ter o quê? Trabalho. Eu sempre coloco assim, eu desafio, no dia 3 de agosto, um vereador ligar uma câmera de manhã e falar quais serão suas atividades e, no final do dia, voltar a falar com a população e demonstrar que aquilo ele fez. Franqueza. Você tem que olhar olho no olho da população, do povo, e entender o que ele espera de você. E respeitar as adversidades. E quando a gente pega a última questão, que é o respeito, eu não posso admitir, como eu presenciei na semana passada, candidatos machistas, preconceituosos, que atacam colegas, mulheres candidatas. Eu sou candidata pelo Novo. Junto comigo tem uma outra colega também candidata. Do mesmo modo que eu vou defender as mulheres do Novo, eu vou defender todas as mulheres. Você disse, a professora Irene, uma educadora, estava. Eu comento nas publicações de todas as minhas colegas. Doutora Viviane Gibu. Sim, mesmo sendo de partidos diversos, não importa. É a condição da mulher. Jamais aceitar violência de gênero na política da nossa cidade. A participação da mulher é muito importante. Nós temos 17 vagas, que no mínimo 50% sejam preenchidas por mulheres. Mulheres competentes, mulheres comprometidas com o povo, porque quem paga o salário de um vereador é o povo. A prestação de contas é para o povo, não é para mim. O poder emana do povo. Eu não posso querer usar o poder da caneta para me autossatisfazer. Ao contrário, eu devo prestar contas e estar junto do povo, porque quem não gosta do povo não serve para trabalhar para ele. Exatamente. E, doutora, hoje é uma campanha, o pessoal fala em números astronômicos aí de 2 milhões para, né, almejar e conquistar essa cadeira. A senhora tem 2 milhões para gastar numa campanha? Olha, se eu tivesse 2 milhões de reais,
acho que nem trabalharia mais, né? E também não ia gastar com Não ia campanha gastar. política, na verdade? Porque não justifica. A conta é o seguinte, nós temos 1.460 dias, são 4 anos de governo, 365 dias. E aí, se a gente pegar o salário de vereador, vai dar algo em torno, se a gente considerar 16 mil, algo em torno de 800 mil reais. De onde vão sair a diferença dos outros 2 milhões que falta na conta? Porque você foi modesto. Eu ouvi dizer 3 milhões de reais agora na campanha, 1 milhão na pré-campanha, 2 milhões agora. Gente vendendo casa, gente vendendo carro, pegando dinheiro por aí. Se eu vender a minha casa, eu vou morar onde? Vou morar de aluguel? Eu não consigo com o salário de vereadora. E aí tem uma coisa, se você é vereador, você não tem empresa, você não tem uma outra atividade, você vai ter que viver com o seu salário de vereador. Você não vai poder querer ostentar um padrão de vida incondizente com o que você ganha. Por isso a gente tem lá a transparência. Então, não justifica gastar 3 milhões de reais numa eleição. Nós, o Novo, nós não temos fundo eleitoral, nós não temos nada. Abriu-se uma vaquinha eleitoral, eu não tive coragem ainda de falar com as pessoas próximas se alguém está disposto a doar R$1, 50 centavos que seja para a minha campanha. E no que depender de mim, eu vou usar o quê? A minha voz. Eu tenho um celular, eu tenho uma internet que já está paga, e esse é o meu canal de comunicação. O resto é porta a porta, me apresentar, pegar na mão e as pessoas saberem que eu existo. Eu não estou escondida atrás de uma... Exatamente. E doutora Minerva? A doutora Minerva. Doutora Minerva, ela está por aí. Ela comprou votos, você sabia? A doutora Minerva eu estou investigando, ela morre de medo de mim. A doutora Minerva comprou votos, pagou R$100. Ela falou para mim que vale 0,068 centavos de reais, não sei nem quanto isso vale, cada voto que ela comprou na eleição passada. 0,06 centavos isso, ao longo dia, ao dia. Aí, eu vi que ela estava com uma mala. E esta mala, ela falou para mim que é o dinheiro do povo que ela cobrou com juros de ágio, sabe, de agiotas. E que ela estava limpando o caixa das prefeituras, aí que é onde ela comprou voto. Eu acho que nós poderíamos, uma hora, convidar a doutora Minerva para um programa. Exatamente. Às vésperas da eleição, onde ela vai... Nós vamos ver se o discurso dela vai estar alinhado com aquelas promessinhas, assim, além da conta. Que a gente escuta todos os dias. Sim. E essas promessas não é todos os dias não, viu, doutora? Só em época de campanha eleitoral. Ressuscitaram. Exatamente. Ressuscitaram. Tem um rapaz que eu sigo e ele faz umas brincadeiras, o vereador se desenterrando da terra. Ele aparece de 4 em 4 anos. Prestação de contas é diária. Segunda a sexta, o ano todo. E, eu sou favorável a mudar... A musiquinha da doutora Minerva. A lei, eu sou favorável a mudar a lei municipal, servir de exemplo nacional, acabar com as férias de meio de ano. Funcionário CLT tem 30 dias de férias no máximo. Eu, que sou profissional liberal, eu vou ter 20 dias se eu justificar os meus 20 dias. Caso contrário, eu não tenho nenhum. Só no recesso jurídico e ainda trabalha, né, doutora? Não, meu recesso jurídico é do dia 20 ao dia 6, porque eu faço família. Eu viajo e é uma briga, porque eu sempre estou com computador, Tolkien. Onde eu vou, quantas vezes? Uma vez eu estava nos Estados Unidos, no parque da Disney, com a minha filha. Estourou um problema, eu parei, saí do parque e fui para o hotel trabalhar. Doutora, redes sociais, para conhecer o trabalho da ilustríssima pré-candidata à vereança da cidade, do Partido Novo, sim, dessa projeção que é um partido que vem com garra, vem sem fundo partidário, vem com pessoas unidas pelo amor, pela técnica, pela vontade de mudar os novos do novo. Sim, olha, o meu canal de comunicação é pelo meu WhatsApp, 11 96476 3674. Só mandar mensagem, sou eu mesma que respondo. Eu tenho meu Instagram, que é @doutora_dra.luciana_gaston, Gaston. O Schwab eu não vou falar, mas com Gaston vocês já vão me encontrar lá, que é o mesmo do Facebook e do TikTok. E nós temos o novo 30 Cotia, que é a nossa página oficial do nosso partido, aonde vocês vão poder encontrar também, tá no Instagram, no TikTok, no Facebook, e o do meu candidato a prefeito, @FernandoConfiança,
e o nosso @generosopaulo. Ainda Essas pré, né? redes, Ainda tá tudo pré. interligado. Ainda é pré, né? Só depois do dia. Isso. E o maridão que está aqui, mandar um beijo para a família, Obrigada. para os pais, né? Sim. Eu quero mandar um beijo para minha mãe, Sônia, meu pai, Elide, minha irmã, que está me assessorando, a Sandra. O Haroldo, que lá de Atlanta. Entrou o Marcos Cassoli, que é um brasileiro, meu cliente, empresário, de Orlando. O Rodrigo Sec, de West Palm Beach, empresário, tem uma empresa em São Bernardo, já tentou instalar a fábrica em Cotia, desistiu. E para os clientes e amigos, Elaine Vasconcelos, doutora Elaine Vasconcelos, a Nádia, os demais todos que aqui estão conectados também no Instagram. Uma honra receber Vossa agradeço. Excelência aqui. Obrigado por ter aceitado Obrigada. o convite de sair do leito do seu lar. Vim contar um pouco da sua história, vim contar um pouco do partido, vim contar a sua biografia, as suas ideias. Uma honra receber. Os nossos estúdios aqui estão de portas abertas. Quando quiser voltar, sabe? Eu acho que projeções a gente tem que contar, tem que abrir as portas de casa mesmo. Muitos vão gostar, muitos vão odiar. Sim, mas aquilo que eu falo para a senhora, né? Quem almeja um cargo como prefeita da cidade, como vereadora da cidade, tem que ser nova, tem que ser do novo, tem que ter projeto, tem que gostar de gente. Mas antes, doutora, tem que passar aqui pelo Fecha Conta. Sim. Até semana que vem, até quinta-feira. Se Deus quiser, estaremos juntos novamente para um bate-papo bem gostoso. Eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram na nossa internet. Olha, que Deus encha de luz vocês e que, assim, tenha um objetivo, faça como a doutora, que contava os seus parafusos e pensou um dia em ser grande através do estudo, do trabalho e do esforço físico. Faça como isso, tenha como referência uma história de vida fantástica. Quero agradecer vocês. Beijo no coração. Até quinta-feira, né, doutora? Sim, quinta-feira. Se Deus quiser. Quero acompanhar todas as entrevistas. É isso daí. Beijo para vocês. Até quinta. Tchau, tchau.